Fala galera, boa noite, tudo bom? Estamos aí iniciando mais uma live da série Cuide das Suas Emoções. Mais uma live para direcionar o nosso ano de 2023. Então, começamos na segunda-feira uma série Governe Suas Emoções e Tenha uma Vida de Sucesso. E aí falamos sobre a autorresponsabilidade, primeiro dia de live. Foi bacana, foi muito importante esse ponto da autorresponsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre um direcionamento para a sua família, um direcionamento para a sua casa. E eu queria já convidar você a compartilhar, queria já convidar você a curtir, queria convidar você nesse momento, que está ouvindo essa live, curtir, compartilhar com seus amigos. Hoje vai ser um assunto muito importante, hoje vamos falar sobre o direcionamento para a sua família. Então vai ser um assunto muito importante e coisas que mexem totalmente com a nossa direção, totalmente com a nossa casa, totalmente com as nossas emoções. Então eu queria convidar você para poder compartilhar, queria convidar você para poder curtir, comentar. Esse direcionamento de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então comece a compartilhar nesse momento, comece a curtir nesse momento. Eu creio que várias pessoas serão abençoadas através dessa palavra de direcionamento. Então, nesse momento, você pode começar a compartilhar, começar a curtir. Eu creio que vai ser uma palavra totalmente voltada para o seu coração, relacionado à família, relacionado ao direcionamento da sua família. Então, iniciamos uma série de lives falando sobre o governo das nossas emoções. Então, quando falamos na segunda-feira sobre governe suas emoções e tenha uma vida de sucesso, o primeiro ponto que começamos a falar foi sobre a autorresponsabilidade. E virou uma chave muito grande na minha cabeça. Uma chave relacionada à culpabilidade, sabe? A responsabilidade dos meus atos, a responsabilidade das minhas decisões. Então, tudo aquilo que eu decido, tudo aquilo que eu tomo de decisão. E aí o reflexo dessa decisão, sendo uma decisão positiva ou sendo uma decisão que vai gerar um reflexo negativo, a responsabilidade é toda minha. Então, na segunda-feira, tratamos sobre esse assunto da autorresponsabilidade. E hoje vamos falar sobre um tópico, que é um tópico que mexe muito com a nossa vida, que é um tópico que fala sobre família. Então, o primeiro eixo, nós começamos a falar sobre a inteligência emocional. Então, foi um eixo que tratamos totalmente da nossa parte emocional, do autogoverno, e ainda vamos falar, né, das emoções negativas, né, das emoções positivas. Mas, como estamos tratando eixo por eixo, o primeiro eixo foi para você startar na sua vida o autocontrole e saber que todo o controle de toda decisão está somente nas suas mãos. Então, entendendo esse ponto, entendendo a parte do seu coeficiente emocional, entendendo
a parte da sua inteligência emocional, entendendo esse sentido da autorresponsabilidade, hoje vamos tratar sobre família. E esse ponto é um ponto muito importante, porque é a nossa base de sustentação para o avanço atrás da prosperidade, atrás da produtividade, atrás de um alto desempenho. Então, todas as pessoas que buscam um alto desempenho, elas conseguem adquirir esse desempenho se ela tiver uma base familiar, se ela tiver um suporte, e a nossa família é a nossa base, é o nosso suporte. Então, o tema da live de hoje é: direcione a sua família para o caminho da prosperidade. E eu já queria convidar a você a colocar na descrição dessa live: a minha família será próspera. Então, coloque nesse momento na descrição, vai lá na live lá, coloca nos comentários: a minha família será próspera. E eu creio que isso vai ter um impacto positivo muito grande na sua vida. Quando você começar a direcionar palavras de positividade, palavras proféticas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, isso vai mudar totalmente o rumo da sua casa, o rumo da sua vida. Então, digite nesse momento: a minha família será próspera. E para poder falar um pouco sobre esse caminho da prosperidade, sobre como colocar a minha família no caminho da prosperidade, vamos falar sobre um texto muito interessante que está em Gênesis 27, 25. Um texto onde Isaac ele abençoa Jacó. Porque quando falamos de família, nós temos totalmente um alicerce. E a família, ela tem uma base, ela tem uma estrutura. E o pai, ele é responsável pelo direcionamento dessa estrutura familiar, pelo direcionamento dos filhos. E eu vejo esse direcionamento de Isaac na vida de Jacó. E o texto de Gênesis 27 e 25 diz assim: então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até seu pai e comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, e da terra a exuberância, e a fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja o Senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Então, Isaac ele lança uma palavra de direcionamento na vida de Jacó. Isaac, ele, ali naquele momento, ele estava lançando uma nação que um pouco mais à frente seria transformada de Jacó para Israel. Isaac, através daquela palavra de direcionamento, ele estava implantando na vida de seu filho o autogoverno, e ele estava implantando na vida do seu filho o direcionamento de uma nação próspera, de uma nação que viveria tempos de glória, de uma nação que viveria momentos de felicidade, de uma nação que veria os seus frutos prosperarem cada dia mais e mais. Então, agora Isaac, ele chama Jacó, ele traz o seu filho, e o que ele faz com o seu filho? Ele pega o seu filho
E ele começa a agradecer, trazer gratidão, ele começa a utilizar tudo que ele tinha ali de unção de pai para com o filho, e ele começa a direcionar a vida do filho num caminho tão maravilhoso. E ele fala: meu filho, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Meu filho, bendito você será. Sabe, aquela palavra que Isaac estava lançando sobre a vida de Jacó iria refletir na formação de uma nação. Então eu quero já trazer um código de ativação para a sua vida nessa noite. Qual que é a palavra de direcionamento que você tem lançado para o seu filho? Qual que é a palavra de direcionamento que você tem lançado sobre a vida da sua família, sabe? Porque você é o grande responsável por direcionar a sua casa para uma nação próspera ou uma nação destinada ao fracasso. Então, hoje nós somos responsáveis pela direção da nossa família, pela direção da nossa casa. E o texto, quando vem trazendo o momento que Isaac, ele traz Jacó para perto dele, e ele começa a lhe falar: meu filho, seu cheiro é como o campo que o Senhor abençoou. Ele começa a trazer a realidade daquilo que Deus já tinha feito na vida dele. E ele estava materializando aquilo através de uma palavra. Ele estava falando: olha, meu filho, Deus abençoou o campo, assim também será abençoada a sua vida. Ele estava falando: meu filho, Deus, quando ele criou a terra, ele abençoou a terra. Eu te criei, eu te supri, e eu estou te direcionando, estou te abençoando também. E você será uma nação próspera. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Jacó estava recebendo do seu pai uma bênção e uma direção. E eu já quero te fazer uma pergunta nesse momento. Uma pergunta que eu parei e fiz para mim mesmo esse ano de 2022. A sua família, nesse momento, ela está em um lugar seguro? E eu queria fazer você refletir sobre essa pergunta nesse momento. Queria que você parasse, assim como eu parei nesse ano de 2022, e que você comece a refletir nesse momento se a sua família, se ela está em um lugar seguro. Se hoje você pode olhar e enxergar e falar assim: eu direcionei a minha família para um lugar de paz. Eu direcionei a minha família para um lugar de segurança. Eu direcionei a minha família para um lugar de estabilidade. Eu direcionei a minha família para um lugar de plenitude. Então eu queria que você colocasse essa pergunta agora no seu coração. E você respondesse para você mesmo: a minha família está em um lugar seguro. Ou, não, a minha família não está em um lugar seguro. Essa pergunta, ela ficou queimando por muito tempo no meu coração. Essa pergunta, ela ficou queimando durante todo o ano. E eu, através dessa pergunta, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, a minha família não pode ser um fracasso nessa geração. Quando essa pergunta veio no meu coração, eu falei: Deus, me mostre uma forma da minha família ser uma geração próspera, da minha família não ser um fracasso nessa geração. E eu quero convidar você a fazer essa pergunta também para Deus. Que você pare nesse momento e fale: Senhor, me mostre o caminho, a direção para que minha filha, meu filho, não seja um fracasso nessa geração, para que na minha décima geração venha um momento
tão gracioso para minha família, e que quando chegar na 10ª geração seja uma nação próspera, de paz, de plenitude. Então, eu fiz essa pergunta, esse questionamento, e eu busquei por algum tempo entender o que o Senhor estava falando através dessa pergunta no meu coração. O que Deus queria falar através dessa pergunta no meu coração. E quando eu perguntei, Senhor, será que a minha família está em um lugar seguro? Ali Deus ele colocou um direcionamento no meu coração. E esse direcionamento que eu quero compartilhar com você. A sua família, assim como a família de Isaac, assim como a família de Jacó, assim como a família de Abraão, assim como a família de diversas pessoas que prosperaram, que cresceram, assim como a família de diversos homens e mulheres de Deus, assim como diversas famílias após de Cristo, cresceram e foram estabelecidas nessa terra e multiplicaram e foram prósperas, assim também será a sua casa, a sua família. Sabe por quê? Porque a sua família é um projeto de Deus que surgiu para dar certo. E o que me deixa mais maravilhado é que todo projeto patrocinado por Deus, ele dá conta de manter até o final. Às vezes, você já parou, assim como eu já parei também, já parou para pensar e falar, cara, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu vou embora, eu não aguento mais, não é para mim, tal. E daqui a pouco vinha aquela chama no seu coração e Deus falar assim, cara, a família é um projeto que eu patrocino. A família é um projeto que eu vou fazer dar certo. Então eu quero trazer isso para o seu coração. Se você já pensou em desistir da sua família, entenda uma coisa. Deus ele uniu um projeto que estava no coração dele. Ele uniu através do seu coração, do coração da sua esposa, do coração dos seus filhos. E Deus ele fará com que esse projeto seja sustentado e seja patrocinado até o final. Então escreva no comentário assim, a minha família é um projeto patrocinado por Deus. A sua família é um projeto patrocinado por Ele. E você tem um grande patrocinador na sua vida. Você tem um grande patrocinador para sua casa. Quando o Senhor ele entra como um patrocinador master na nossa vida, Ele não para no meio do caminho. Ele não desiste do nosso contrato. Ele não desiste de colocar a marca dele estampada na nossa vida. E a sua família é uma marca estampada por Deus nessa nação. A sua família é uma marca que Deus colocou nessa geração e falou assim, olha, esse aqui é um modelo. Esse aqui é um case de sucesso. A sua família é um case de sucesso nas mãos de Deus. E todo projeto, quando ele é patrocinado por Deus, ele prospera. A sua família nasceu para prosperar. Porque ele é um projeto patrocinado por Deus. A sua casa é um projeto patrocinado por Deus. Então, quando Deus ele chamou o homem e a mulher, isso desde o jardim do Éden, que Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que o homem viva só. E ali Deus criou Eva, e ele juntou o homem e a mulher e falou, olha, ambos serão uma só carne. Deus ele iniciou um projeto tão lindo ali naquele lugar, sabe? E Deus ele
estabeleceu princípios. Eu quero falar algo com você nesse momento. Deus, ele estabeleceu princípios na sua vida. Deus, ele estabeleceu princípios na sua casa. Então, deixe na tábua do seu coração algo gravado nesse momento, porque Deus, ele não vai negociar os princípios que ele colocou na sua vida. Não existe uma negociação. Mas será que eu posso dar um jeitinho nesse princípio? Não existe jeitinho para Deus. Deus, ele não negocia princípios com ninguém. Deus, ele não negocia princípios. Então, quando Deus usou Isaac ali para abençoar, quando ele deu um destino, um caminho, quando ele encaminhou ali Jacó, ele estava fazendo com que princípios fossem instalados na vida de Jacó. Então, entenda uma coisa, Deus, ele não vai negociar os princípios que ele estabeleceu para mim e para a sua vida. A minha vida ela é alicerçada por princípios vindos de Deus. Então, não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios. E aí Deus agora, ele começa a trabalhar na minha vida, na sua vida. E eu entendo que a minha família, a sua família é um enorme avião, é uma enorme nação. E eu falei assim, Senhor, por que a minha família é um avião pronto para decolar? Sabe, a gente fica ali pronto para decolar, pronto para poder subir, ganhar os céus e falar assim, caramba, eu tô sobre as nuvens, eu tô voando, eu tô alcançando novos lugares. Eu falei, por que a gente se preparou tanto, Senhor? Por que a gente vem se preparando tanto ao longo do caminho? E por que o nosso avião não consegue alcançar os céus? E Deus começou a mostrar alguns pontos que impedia o avião de sair do chão. O avião ele pode ter ali turbina que for, pode ter a potência que for, pode ter o melhor combustível. Mas o primeiro ponto, se o piloto tiver com freio ali, se tiver com freio ali, sendo impactado ali por uma potência ali, ele não sai do chão. Então o freio é algo que dificulta o avião no seu momento de partida. Outro ponto é o excesso de bagagem, sabe? O avião ele pode ser o tamanho que for, pode ter o tamanho que for, mas se estiver excedendo a sua capacidade, o seu limite de peso, ele não sai do chão. Se ele estiver excedendo o limite de peso, a tendência é que gere um grande acidente. E a sua família ela não foi gerada para ser um acidente nesse tempo. A sua família foi gerada para poder ganhar uma estabilidade no céu, alcançar novos lugares. A sua família foi gerada para poder voar. E quando falamos do excesso de bagagem, o excesso de peso, isso vem muito atrelado ao nosso passado. Então é necessário entender que a bagagem do passado que veio junto com você até aqui, ela te trouxe aqui, te deu esses resultados, mas ela não vai fazer você chegar a um próximo nível. A bagagem do passado que te trouxe até esse resultado que você está atualmente, ela não vai deixar você avançar em novos lugares ou alcançar novos voos. Então, o que é necessário? É necessário esse ano de 2022 você largar a bagagem de 2022. Poxa, mas a bagagem é tudo que eu tenho, é roupas e tal. Larga tudo. Na próxima estação, compra tudo de novo. Larga toda a bagagem para trás, larga todo o passado para trás, larga toda a estrutura e continue daqui para frente.
Continue daqui para frente. Abandone o excesso de bagagem da sua vida e deixe o seu avião ganhar os céus. Abandone o excesso de bagagem da sua vida e deixe o seu avião decolar. Abandone o excesso de bagagem, abandone tudo, a sua família está pronta. A sua família, como um grande avião, está pronto para poder voar e você está limitando a sua família de voar por causa de bagagem do passado. Então abandone toda a bagagem do passado e voe. Ganhe novos lugares, ganhe novas alturas. Você está limitando o nível da sua decolagem. Você está limitando o nível da sua decolagem. Você está limitando aquilo que você pode ultrapassar de barreiras simplesmente por entender que, por não entender, na verdade, que você precisa abandonar tudo aquilo que não vai fazer você chegar num próximo nível. Você precisa compreender que aquilo que não vai acrescentar nada na sua vida para um próximo nível precisa ser deixado para trás. Você precisa compreender se, poxa, isso aqui não vai gerar energia para eu chegar em um próximo nível, eu vou deixar isso aqui nesse momento e vou seguir para um próximo nível com outras bagagens, com algo mais leve. Gere energia e gaste essa energia com aquilo que vai valer a pena para que a sua família seja próspera em 2023. Gaste a sua energia com aquilo que vai valer a pena para que você tire a sua família do lugar onde ela está e coloque ela em um lugar seguro. Eu fui impactado por alguns ensinamentos de Deus ao longo dessa semana e entender que existiam ciclos que eu precisava encerrar na minha vida para que novos ciclos fossem iniciados. Foi duro. Não foi fácil. Não foi fácil entender que eu precisava fechar ciclos. Não foi fácil eu ter que entender que eu precisava fechar ali situações que estavam abertas por muito tempo na minha vida e estava me travando, estava me impactando. Não foi fácil. E não vai ser fácil para você, mas vai ser necessário. Então, aquilo que não é fácil para você nesse momento, entenda que é algo necessário para que você possa viver novas experiências. E uma grande experiência que eu vivi ao longo dessa semana foi entender que eu precisava suprir a necessidade da minha família. Eu tive que entender que eu precisava suprir as necessidades. Então, qual foi o entendimento? Eu precisava suprir as necessidades dos meus filhos. Pois entendendo que eu precisava, pois com esse entendimento, se eu instalasse isso no meu coração, poxa, eu preciso suprir as necessidades dos meus filhos. Eu precisava instalar isso no meu coração e as necessidades em todos os pontos, sabe? A necessidade que eles tinham em todos os pontos. Eu falei, cara, eu preciso suprir todas as necessidades dos meus filhos. Porque se eu instalasse isso no meu coração assim como eu instalei, o que estava acontecendo comigo? Eu estava instalando isso junto com Deus. Eu estava falando assim, cara, se eu suprir as necessidades dos meus filhos, eu consigo entender que as minhas necessidades serão supridas pelo meu Pai que está no céu. Isso fez a minha mente ser expandida de uma forma maravilhosa. Então você precisa compreender que através da sua vida, os seus filhos serão impactados. Você precisa compreender que todas as necessidades, cara, precisam ser supridas, sabe?
E eu precisei compreender que eu era um pai dentro da minha casa, de corpo presente, mas de coração ausente. Eu estava presente com a minha matéria, mas totalmente ausente com as minhas emoções. Por quê? As minhas emoções não estavam sendo direcionadas para suprir uma necessidade dos meus filhos. Então, você pai, você mãe, que por algum momento você precisa estar ausente na vida dos seus filhos, entenda uma coisa. Supra as necessidades, sabe? Pare, faça uma visita na escola, veja o caderno, vai numa reunião, vai no momento de apresentação do seu filho, tire um tempo para ir na rua, para caminhar, para fazer nada com ele, simplesmente para sentar do lado dele. Tire um tempo para falar para o seu filho que você o ama. Tire um tempo para você poder compartilhar esse amor, sabe? E aí eu não entendia isso, eu falei, cara, mas eu dou a vida pelos meus filhos. E você pai, você mãe, eu sei que você faria o mesmo. Você dá a sua vida trabalhando para dar o melhor para o seu filho. Você dá a sua vida estudando, se dedicando para que eles tenham o bom e do melhor, sabe? Para que você tenha dinheiro para suprir tudo para eles de uma forma material, sendo que o que eu não entendia é que simplesmente às vezes o que os meus filhos queriam era a minha presença, sabe? É eu falar, cara, eu te amo. Cara, eu tô com você. Qual a sua dificuldade? Como foi o seu dia hoje? Como foi o seu momento na escola? E isso eu tô aprendendo dia após dia. Dia após dia. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, principalmente para aqueles que não tiveram um direcionamento do seu pai. Quando você não foi direcionado, como que você vai direcionar? Mas foi necessário compreender que, cara, o meu direcionamento, a minha formação, a minha estrutura foi instalada por Deus. Então, se eu tenho princípios, eu preciso seguir todos os princípios na sua totalidade. Não adianta tentar negociar com certos princípios, porque você vai colocar a sua família em um lugar de declínio. Um lugar de declínio financeiro, um lugar de declínio de prosperidade, um lugar de declínio na saúde. Então, vários fatores vão impactar a sua vida da sua família. E, pais, nós precisamos compreender o impacto que nós temos na vida dos nossos filhos e entender que, cara, o seu filho, ele foi gerado para ser uma bênção nessa nação. O seu filho foi um projeto que foi gerado com amor e ele precisa compreender isso. Assim como os meus filhos precisaram compreender que eles foram gerados com amor, que eles são amados, que eles são queridos e que eles serão filhos que serão abençoados e terão famílias e terão outros filhos e serão abençoados e assim sucessivamente, gerações abençoadas, gerações sendo sucessivamente prósperas através da sua vida. Você é capaz de gerar uma geração próspera. E aí eu fui entender um pouco sobre essa fase, sabe? E aí algo foi colocado no meu coração por Deus sobre o que ele gerou dentro de nós não será abortado pelo mundo. Poxa, mas como assim o que ele gerou dentro de mim? E isso eu não falo só de filho, não. Isso eu falo de sonhos. O sonho que foi gerado no seu coração, o mundo ele não vai abortar esse sonho, porque ele foi gerado através da figura de Deus. Deus ele colocou um sonho no seu coração, ele instalou um sonho no seu coração e ele vai patrocinar esse sonho até o final. Deus ele colocou os seus filhos para poder crescerem nessa geração. Então, o mundo ele não vai abortar os princípios que Deus instalou, os códigos que Deus instalou. O mundo não vai abortar os sonhos dos seus filhos de alcançar uma faculdade, de alcançar um bom trabalho, de alcançar filhos. Então, assim, Deus, ele gerou algo dentro de você.
Se Deus gerou algo dentro de você, coloca no comentário aquilo que Deus gerou dentro de você. E aí você vai estar impactando outras gerações, sabe? Deus gerou um sonho na minha vida. Deus, ele colocou um sonho na minha vida. E por várias vezes o mundo tentou arrancar esse sonho de dentro de mim. E Deus, ele permaneceu forte ali, me sustentando, me ajudando, me dando apoio e falando, cara, você não está sozinho. Você tem a sua família, você tem uma base. Cara, você não está sozinho. Estamos com você. Você vai alcançar o seu sonho. E esse sonho, quando ele se torna uma realidade, e aí foi assim na vida de José, quando o sonho dele se tornou realidade, ele trouxe uma segurança e um sustento para sua família. Então, quando o seu sonho se tornar uma realidade, ele vai ser um gerador de segurança para a sua família. Então, eu quero que, nesse momento, você entenda que existe um caminho de prosperidade para a sua família, mas é necessário você reconhecer quem foi o gerador, é necessário você reconhecer tudo aquilo que você precisa abandonar, é necessário você entender a importância que você tem na vida dos seus filhos e é necessário você entender que o seu patrocinador vai contigo até o fim. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos. E que a sua vida, que a sua família seja próspera nesse ano de 2023. Que você tenha paz, tenha saúde e muita prosperidade nesse ano de 2023. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos. Forte abraço. Fica com Deus.